Vamos começar com mais um episódio e vamos extrair inglês deste filme aqui que você está vendo na tela. O nome é Mr. Holland's Opus. E em português ele foi traduzido um pouco, praticamente a mesma coisa, só que acrescentado um adorável professor e sem o opus. Então fica Mr. Holland, um adorável professor. Esse é um filme que eu assisti há muitos anos atrás, eu gostei muito, eu acho que tem uma mensagem muito boa, muito positiva nesse filme. A gente vai ver nesse filme a história de vida desse professor de música e ele toma algumas decisões na vida dele que acaba trocando o rumo do que ele tinha em mente para fazer. Ele não queria ser um professor. O sonho dele mesmo era compor música, se tornar famoso com músicas que ele criou, só que ele acaba não conseguindo fazer isso e acaba entrando numa profissão de professor e acaba se arrastando anos e anos nessa profissão e acaba gostando de ser professor. É uma história muito legal, se você tiver a chance. Se você já tiver assistido, imagino que você tenha gostado desse filme. Se não assistiu ainda, eu recomendo que você veja o filme Mr. Holland, um adorável professor. Vamos começar aqui então, que eu separei várias partes do filme, do início ao fim, separei cenas e áudios exclusivos exatamente para a gente analisar e descobrir o que é que tem de tão valioso aqui no inglês, não só em treinar o ouvido para ouvir o inglês original, mas também tirar coisas desse filme que é bem de cultura americana, que para você entender melhor não basta saber inglês, tem que pegar um pouco de cultura americana também. Então vamos ver aqui, a primeira coisa que eu separei foi logo no início do filme. Você vai ver uma cena aqui, ele está dormindo, é claro, né? Ele está bem mais novo do que como eu mostrei aqui na cena, no título, né? E aqui, olha só, vamos ver se você entende exatamente o que ele vai dizer aqui. Escuta bem aqui. What time is it? 7:15. A quarter to seven. Aqui nós temos duas vozes, então, né? Tem a voz dele, onde ele está dormindo, e aí a esposa dele, que não está aparecendo nessa imagem, vai responder alguma coisa e depois ele complementa com algo. Vamos escutar de novo isso aqui. What time is it? 7:15. A quarter to seven. O que ele diz aqui é What time is it? What time is it? Que significa, nós vamos interpretar isso como que horas são? É como você dizer, não, que horas são? Aí ela vai responder It's a quarter to seven. E aí ele fica a quarter to seven. What time is it? 7:15. A quarter to seven. E na verdade, na voz, ela não diz waits. Eu que acrescentei aqui, porque geralmente se fala, mas de um jeito informal, não fala waits. Então vou mostrar aqui para você a resposta como é. Foi isso aqui, ó. What time is it? A quarter to seven. Aí ele, cansado, sem acreditar. A quarter to seven. E o que significa isso aqui tudo? Vamos lá, eu já falei que aqui é que horas são. Mas quando a pessoa fala, pode até parecer estranho. Esse quarter. O que significa isso? Isso aqui é um quarto. Então, se você tem que uma hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Então, quando você usa a palavra quarter, você está dizendo é um quarto daquilo. Então, um quarto de 60 minutos é 15. 15 minutos. Então, a quarter, isso aqui, ó, isso aqui é até um pouco difícil de pronunciar, é um pouco chatinho assim quando você está aprendendo. É quarter, mas o americano muitas vezes não fala esse T, fica a quarter, a quarter. Veja, vou tocar isso aqui de novo para você se acostumar. Vamos lá. Veja, e até o what time is it é falado de um jeito. Presta muita atenção aqui, viu? Pra você pegar esse what time is it. What time is it? 7:15. A quarter to seven. Eu espero que tenha ficado mais claro, porque quando você está vendo exatamente a legenda como foi falado, olhando o que está na tela e ouvindo, fica mais fácil de captar. Então vamos de novo. What time is it? 7:15. A quarter to seven. Então ele quis dizer, olha, é um quarto para 7. Ou seja, 6:45. Agora, nesse momento dessa cena do filme,
são 6h45 da manhã. Muito provável, né? Que ele está acordando, está começando o dia. Então são 6h45 da manhã. E um jeito então que você vai falar é exatamente assim, a 6:45. E você poderia ter falado aqui, como você viu, você pode usar isso em vários outros jeitos, assim, ó, a 7:45, que significaria o quê? 15 para as 8. São 7h45 nesse caso. Se você falar que it's a 5:45, então são 5h45, porque a ideia é falta um quarto, ou seja, um quarto de 1 hora, 60 minutos, fica para 15, um quarto de 60 é 15, então falta um quarto para tal hora. E é assim que você aprende a falar isso em inglês, usando qualquer hora. É só você aplicar esse a quarter, um quarto, para, esse to, que é para, e a hora que vai dar. Se você olhar para o relógio, e são, vamos colocar aqui, que são 8h45. Você vai dizer o quê? It's a 8:45. Falta 15 para as 9. Então esse é um jeito muito usual, muito cotidiano de se falar os horários. E nada impede você de substituir isso e você não precisa dizer a 7:45. Você podia muito bem dizer são 6h45, que é 6, número 6, 6, e depois 45, que é 45. Então dá na mesma dizer que são 6:45 ou dizer a 7:45. E tem mais, fora horas também você pode usar o AM e o PM, né? AM e PM, que é isso aqui, né? Só para completar. Você podia, que em inglês faz muito isso, AM ou o PM. Mas aí, tá, obviamente eles estão numa manhã, né? Então ele não precisa dizer AM. Ele está acordando, começando o dia de manhã, então tá na cara que é de manhã, então não precisa. Você colocaria AM, PM, AM, PM, se fosse, por exemplo, um aviso. Olha, vai ter uma reunião, vai ter um encontro, uma festa de não sei o que, tal dia, tal hora. Aí você precisa colocar por escrito AM, PM. Aí no dia a dia, você vê uma pessoa na rua, você conversando com alguém que você conhece, você não vai dizer... Você não vai dizer para a pessoa, olha, são 9h45. A pessoa não vai perguntar, da manhã ou da noite? Só olhar para cima, tá? Claramente você vai saber se é de manhã ou de noite. Então vamos aqui começar outra parte. Vamos ouvir o que tem aqui, o que eu separei. I don't think of teaching as a fallback position. Aqui o que aconteceu? Ele não queria trabalhar nessa escola. Você viu, ele foi difícil até acordar, como eu mostrei agora há pouco. Então, quando ele finalmente vai, ele acaba fazendo um comentário aqui com a diretora da escola, que ele gostaria de fazer música, de compor e tal, mas ele disse, não, mas eu vou dar aula. Digamos que dar aula numa escola é um segundo plano. É uma coisa, é um plano de escape, assim, se meus planos não derem certo, eu tenho isso aqui para fazer. Aí ela não gostou disso. Aí ela fez um comentário, e que foi exatamente o que você escutou aqui. Veja se você escuta aqui de novo. I don't think of teaching as a fallback position. Ela está usando o termo fallback position, uma posição de fallback. O que é fall? Fall é cair e back é para trás. Então, por escrito vai ficar exatamente assim, ó. I don't think of teaching as a fallback position. Fallback, cair para trás, posição. Quer dizer o quê? Imagina que você tem um sonho de fazer alguma coisa que é muito difícil de alcançar, uma coisa que as chances são pequenas, mas você está tentando muito. Aí alguém diz para você, certo, você vai tentar fazer isso. Enquanto você não consegue, ou só para garantir, caso você não consiga, seria bom ter um fallback plan, no caso, um plano fallback, alguma coisa, job, seja o que for. Essa ideia de usar esse fallback é uma coisa que você vai cair para trás e dizer assim, olha, se isso aqui não der certo, eu posso cair para trás nesse outro plano, que não é tão bom quanto o primeiro. Não é exatamente o que eu queria no original, mas pelo menos é uma coisa que eu posso fallback, que é o caso dele. Ele queria ser um famoso músico, compositor, conhecido no mundo todo e tal e tal. Só que aí ele disse, tá, mas o que seria o meu fallback? Seria exatamente dar aula.
virar um professor de uma escola. É o que ele está dizendo aqui. E essa diretora não gostou disso. Então ela está dizendo, olha, I don't think of teaching. Eu não penso de ensinar como uma posição de fallback. Ele quer dizer assim, não tenha esse ensino, essa profissão de professor como um segundo plano, que você vai cair para trás, é um fallback. Ela queria pessoas que fossem mais, que tivessem mais propósito de vida, que disse, eu quero ensinar porque é um propósito meu. Eu gostaria de ver professores animados com a escola, em vez de se arrastar para cá. E foi esse o comentário, a crítica que ela está fazendo nele, dizendo isso. I don't think of teaching as a fallback position. Então, veja aqui, eu vou tocar de novo. Acompanhe tudo que está escrito na tela e comece a ouvir aqui ao mesmo tempo. Vamos ver se o que você vê combina com o que você escuta. Vamos lá. I don't think of teaching as a fallback position. Tocar de novo aqui. I don't think of teaching as a fallback position. Eu não penso de ensinar como uma posição de cair para trás, ou seja, como um segundo plano, como se tudo der errado, você faz isso. Então, essa é a expressão que eu queria separar para você conhecer, que é o tal do fallback. Agora vamos ver outra coisa, de novo no filme. Então, tem duas cenas aqui diferentes que eu separei, mas é partes diferentes do filme, mas que eu isolei uma pequena fala que é interessante de analisar desse cara aqui, do professor, do nosso personagem principal aqui, que é o Mr. Holland, o Sr. Holland, o professor de música. Ele fala a mesma coisa nessa situação e depois nessa outra. Vamos ver uma de cada vez. Nessa aqui veja. Teachers, don't wait. Pardon me? Aí você tem que prestar bem atenção que essa aqui é tão rápida, é bem no final. Esse cara aqui é um professor de futebol americano, de educação física, ele ensina esportes em geral na escola. E ele vê que esse professor é novato, aí na hora do almoço, esse professor aqui, né, o de música, está na fila. Você vê que aqui na frente, então, onde eu estou apontando aqui é um aluno, e atrás tem mais alunos. Então ele estava esperando na fila para poder ter a vez dele de comer, né? A vez de for lá pegar comida aqui, como eles estão todos alinhados na fila. Só que esse professor que é mais experiente, é da casa, aí ele foi dar um toque para ele, dizendo assim, olha, professores não esperam. Está dizendo, você não vai esperar igual um aluno, você pode pegar e já cortar a fila e vai logo fazer o que você quiser, vai pegar logo a comida que você quer. Então ele diz isso em inglês, e aí ele responde dizendo assim, como é? Como quem? Você me explica um pouquinho mais? Como assim? Eu posso? Como assim? Peraí. Então veja, eu vou tocar isso aqui de novo e vou explicar com calma. Teachers, don't wait. Pardon me? Então o que é que ele diz? Esse aqui, do professor de educação física, vai dizer Teachers don't wait. Quer dizer, professores não esperam. Aí ele vai fazer um comentário. Pardon me, pardon, é isso que ele fala. Pardon me. Pardon é uma palavra, é muito usado em inglês, só que vem do francês, né? Que tem algumas coisas do francês que são usadas um pouco no inglês. Então esse pardon é tipo perdão. Pardon me, pardon me. Pardon, perdão, me, a mim. É como quem diz, me perdoe, pardon me, quer dizer o quê? Não é exatamente perdoar, ele não está pedindo perdão aqui, ele está tipo assim, como é? Fale de novo, não entendi. Explique aí, como é assim? Como assim? Pardon me, pardon me. Então veja se você escuta esse pardon me no final. Teachers, don't wait. Pardon me? Daqui a pouco eu vou mostrar isso por escrito. Mas aqui ele fala a mesma coisa. Veja, ele vai dizer esse pardon me de novo para algo que eles vão comentar. Vamos ver. What do you know about marching bands? Pardon me? Aí aqui eles estão em uma reunião com a diretora da escola e ela está querendo que ele tenha uma... Sabe aquela... Você já viu em filme americano, em escolas ou até em universidades, que tem aquelas bandas
que tocam durante um evento esportivo. Tá tendo um jogo de futebol americano, aí de repente a banda entra no campo, no gramado e começa a tocar durante o... São bandas marciais, né? Com fanfarras. Não sei exatamente como é a palavra que falaria em português, mas em inglês é marching bands. E aí ela está querendo incentivar que o professor faça isso. Aí ela vai dizer exatamente o comentário sobre isso, e ele fica, pardon me, como assim? Peraí, você quer que eu faça isso? Porque até então ele só estava dando aula de música. Ele vai na sala de aula, dá aula de música e pronto. Agora ela está sugerindo, olha, você podia fazer uma banda aqui, uma marching band na escola, né? Então vamos ver exatamente o que ela diz. What do you know about marching bands? Pardon me? Ela vai dizer assim, what do you know about marching bands? O que você sabe a respeito de marching bands, fanfarras? Aí ele faz, pardon me? Como assim? Perdão, não. Aqui, ele não está pedindo perdão. Se escreve assim, pardon me, é usado para dizer, peraí, fale de novo. Como é? Como é? Desculpe, repita. É mais ou menos, essa é a ideia. Não quero que você traduza e pense aqui exatamente pardon me como perdão ou exatamente como algo em português que é isso é igual a isso. Não. Aqui é só, estou tentando trazer uma imagem na sua cabeça de entender que é como é. Desculpe, fale de novo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, as duas situações do filme, ele fala a mesma coisa. Situações diferentes, situações que ele disse assim, eu preciso de um pouco mais de explicação. Como é? E na primeira foi quando ele estava na fila. Quer dizer que eu posso sair da fila? Eu não preciso esperar na fila? Pode me explica aí melhor. E aqui também, peraí, como assim? Me explique melhor. Você vai querer uma marching bands? Você vai querer uma bandas marciais, uma fanfarra? É isso? Pode me. Então agora que está escrito aqui com a legenda, veja se você acompanha exatamente o que foi falado nas duas situações. Vou tocar aqui a primeira. Teachers, don't wait. Pardon me? Vou tocar de novo essa mesma aqui. Teachers, don't wait. Pardon me? Agora vamos ver essa parte. What do you know about marching bands? Pardon me? Mais uma vez essa aqui. What do you know about marching bands? Pardon me? Pronto, então essa é a ideia desse pardon me. Isso aqui pode ser até ser feito de um outro modo. Vou mostrar aqui o escrito. Às vezes a pessoa fala assim, I beg your pardon. Daria na mesma, beg your pardon. Aqui seria I beg your pardon. Beg, esse beg aqui significa implorar. Então ao pé da letra é como se você estivesse dizendo, eu imploro o seu perdão. Você não está implorando pelo perdão de ninguém, você só está dizendo, como é? Fale de novo, beg your pardon, I beg your pardon. Com certeza você já ouviu isso em algum filme e não pode não ter reconhecido. Talvez se você não conhece essa expressão, nem essa I beg your pardon, ou essa pardon me, você escutou isso em algum filme que assistiu em inglês, mas a legenda nunca vai colocar perdão, me perdoe, vai interpretar que é o certo, colocar como é, diga de novo, me desculpe, como é, repita, é algo assim. Então vamos aqui mais para frente, deixa eu ver outra coisa, vamos ver o que é que vai ser falado aqui. A teacher has two jobs. Fill young minds with knowledge, yes, but more important, give those minds a compass. Aqui é uma fala um pouco mais extensa, um pouco mais longa que a outra. Então eu vou direto aqui para a legenda para lhe mostrar por que eu separei essa fala aqui. Ela vai dizer aqui, a teacher has two jobs. Fill young minds with knowledge, yes, but more important, give those minds a compass. O que quer dizer isso? A palavra que eu quero trazer para você é exatamente no final. Mas antes de eu falar dela, deixa eu só mostrar. Eu vou tocar essa fala toda para ver se você consegue acompanhar a fala. Porque eu sei que, para quem não está acostumado, se o seu ouvido ainda não estiver bem apurado, é difícil escutar essa fala apenas em inglês e reconhecer exatamente como foi dito. E às vezes, quando você vê a legenda, isso ajuda, né? Você escuta e vê ao mesmo tempo, acaba dando uma luz aqui
o que foi falado com o que está escrito. Então vamos ver se você reconhece aqui. A teacher has two jobs. Fill young minds with knowledge, yes. But more important, give those minds a compass. E eu até interrompi, não sei se você percebeu, no finalzinho da fala eu cortei, porque ela ia continuar falando mais, só que a fala já está bem extensa. Então eu vou mostrar aqui. O que ela está dizendo aqui? Um professor tem 2 trabalhos ou empregos, né? Trabalhos, jobs. Encher mentes jovens com conhecimento, sim, seria o trabalho do professor. Um dos trabalhos do professor é encher a mentes jovens com conhecimento. Mas, mais importante, dá a essas mentes Aí aqui tá uma palavra que você vai olhar para isso e você vai achar, parece o quê? Um compass, o quê? Um compasso, não é? Faz sentido, né? Acaba sendo um falso cognato aqui, né? Um compasso, um compass. Na verdade, essa palavra compass é uma bússola. Bússola, se você tiver uma bússola e está se orientando aqui norte, sul, leste, oeste, essa bússola que você tem, você fala e escreve assim, é um compass. Então, qual é o sentido que ela está trazendo nessa fala aqui? Ela está dizendo, olha, você precisa dar uma direção, você tem que orientar, você tem que influenciar. Você que é professor está numa posição de influência. Você não é só ali, digamos assim, só jogar conteúdo. Às vezes tem professor que só está vomitando conteúdo na pessoa. Tá só isso. Você tem que saber isso, acabou. O que ela está dizendo, seu trabalho é mais, seu trabalho vai além de passar o conteúdo para as pessoas, para os jovens. Você precisa dar uma direção a esses jovens, você tem que dar um compass, essa bússola, você tem que orientar, você tem que ser uma pessoa que orienta, que influencia, para que não se perca, para que as pessoas, o jovem não se perca, não use esse conhecimento de uma maneira errada. Então, a palavra toda que a gente aprendeu aqui, se você não sabia antes, esse compass, nesse sentido, nessa frase, nessa fala, está dando toda essa ideia de orientação, de influência, de direção. Compass, que significa bússola. Então ela vai dizer isso. A teacher has 2 jobs. Um professor tem 2 trabalhos. Fill young minds with knowledge, yes. Encher jovens mentes com conhecimento, sim. But more important, mas mais importante, give those minds a compass. Dá aquelas mentes uma bússola, não um compasso, uma bússola, uma direção, uma orientação, uma influência. E é exatamente isso que ela disse. Se eu não tivesse cortado a fala, ela ia continuar dizendo, para que eles não se percam, para que eles tenham um norte, um lugar para um jeito, uma direção para enxergar e para caminhar. E é isso que ela diz aqui com simplesmente a ideia de uma bússola, um compass. Então, se você não tem esse vocabulário, você acrescenta isso aí no seu livrinho aí de vocabulário que você vai enchendo, que é um vocabulário novo do seu dia hoje. Você vai aprender que bússola é compass. Agora vamos para mais. Isso aqui. We used our savings account, we could, and Fala aqui que vamos dar um contexto aqui para você. O que é que está acontecendo aqui? Ele então está no emprego de professor e ele nem ele nem ela ganham dinheiro, muito dinheiro assim. Então, talvez por isso que ele até queria compor sua própria música para ver se ganhava mais dinheiro. Mas aí eles estão numa situação que vão ter um filho e moram no apartamento e não querem ter o filho no apartamento. Aí eles estão com uma ideia, como é que a gente faz para comprar uma casa e tal. Aí ele dá uma ideia aqui dizendo que vai usar as economias, no caso vai usar a poupança para isso. Olha. we used our savings account, we could, and We use our savings accounts. We could. Account. we used our savings account, we could, and É no singular. We use our savings account. We could. O que é que ele está dizendo aqui? Talvez fique mais fácil com a minha voz para você reconhecer o que foi dito. We use our savings account. We could. Nós poderíamos usar o quê? Nossas economias, nosso... como é que chama? Poupança. Que é um pouco diferente em inglês. O jeito que você fala poupança é savings. Isso aqui Se você tem uma conta poupança em um banco
Isso você chama de uma savings account. E savings vem do save, né? Você deve saber que vem de save, que é o verbo salvar. Então, acaba confundindo um pouco. Você vai achar que não é conta de salvar. Savings account, esse save tem a ver com economizar, com guardar. Ou seja, uma poupança. Então, uma savings account, que é savings account, é uma poupança. E como é que você falaria, então? Vamos lá. E como é uma conta corrente? Já teve essa curiosidade? Se savings account é poupança, como seria uma conta corrente em um banco? Seria uma... né? Será uma checking account. Conta corrente. E aqui é conta... Deixa eu escrever direito. Conta poupança. Então tá aqui o mistério aí, se você não sabia, se você queria saber a diferença das duas. Uma conta poupança é uma savings account e uma conta corrente é uma checking account. E é muito importante você saber que aqui tem S e aqui não tem, por algum motivo é assim. Eu já vi gente errando isso, já até me corrigiram nos Estados Unidos uma vez. Eu lembro que eu estava no banco e sem querer eu chamei isso aqui de uma checkings account. E a pessoa me corrigiu na hora. Isso não é uma checkings, é uma checking. Não tem S aqui. É uma checking account e uma checking account, conta corrente, e uma savings, aí sim com S, savings account, é uma conta poupança. Então vamos ver aqui se você escuta isso. Pode não ter ficado muito claro sem a legenda, mas com essa explicação eu quero que você preste muita atenção para o seu ouvido pegar exatamente isso. We use our savings account. We could. Nós usamos nossa conta poupança. Nós poderíamos. We use our savings account. We could. De novo, vamos lá ver se você escuta isso aqui. We use our savings account. We could. Então, espero que tenha ficado mais claro para você entender o que é savings account e o que é também no áudio, como ele diz savings account. Vamos mais para frente. O que está acontecendo aqui agora? Vamos ver. Is it any fun? I wanted it to be. Tem um pequeno intervalo entre uma fala e a outra. Aí o que está acontecendo? Aqui é fora da sala de aula. Aí esse professor, o Mr. Holland, está ensinando aqui essa menina que está tendo muita dificuldade. Ela toca o clarinete e ela não consegue tocar muito bem. Tem anos e anos de aula. Ela está reclamando que não consegue, está querendo desistir. E ela fala assim, dá para ver que ela está um pouco para baixo. Ela realmente é uma aluna. Ela diz assim, muita gente na minha família tem sucesso, tem pai, mãe, irmão, irmã que faz isso e aquilo. E ela se sente rebaixada, ela se sente como alguém que não tem sucesso. E ela toca, se não me engano, na fala do filme, quando eu assisti, ela disse que toca há 3 anos. Então são 3, tenho quase certeza que são 3 anos. E 3 anos já era tempo suficiente para estar tocando melhor do que ela estava tocando ali. O professor está tentando dar uma animada nela, está tentando ver, olha, você está com uma baixa estima, você não acredita que consegue fazer isso. Então ele está tentando ajudar ela a não desistir da clarinete, de tocar. E aí ele faz uma pergunta aqui que é o seguinte, olha, é divertido? Isso que você faz, você gosta? É divertido? E aí ela vai responder que gostaria que fosse. Gostaria não, ela queria que fosse. Então vamos ver aqui de novo essa fala. Veja se você entende alguma coisa. Is it any fun? I wanted it to be. Então ele vai perguntar: Is it any fun? Is it any fun? É porque ele não vai falar pausadamente, como eu fiz aqui. Is it any fun? Então, quando é falado rápido, por isso que é tão importante você ter um ouvido apurado, tá? Sempre se expondo ao conteúdo de filmes para poder pegar essas falas rápidas. Is it any fun? Is it any fun? Is it any fun? Ela quer saber, é divertido, tem alguma graça, tem alguma diversão fazer isso? Aí ela vai responder,
I wanted it to be. Eu queria que fosse. Então vamos ver aqui por escrito, para ficar mais fácil. Tá aqui, ó. Is it any fun? Is it any fun? Is it any fun? Is it any fun? É legal, é divertido, tem alguma graça. Esse N traz uma ideia de qualquer ou algum, assim. É isso, no caso, tocar música, clarinete, é isso. Qualquer graça, alguma diversão. É um pouco divertido, não é? Is it any fun? Aí ela vai dizer, I wanted it to be. De novo, isso aqui é falado bem rápido, não é assim tão I wanted it to be. Não, é bem rápido. I wanted it to be. I wanted it to be. Que é o quê? Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse realmente divertido. O verbo aqui é want. Esse want, esse W-A-N-T é o verbo querer. Quando acrescenta o ED, aí vai acabar indo para o passado. É um passado regular aqui. Então, want, verbo, ED, wanted, passado. Queria. Eu queria que fosse. Então, vamos ver se agora, vendo isso aqui por escrito, fica mais fácil de você ouvir o que foi falado. Preste atenção com seus olhos para a tela e escute bem aqui. Is it any fun? I wanted it to be. De novo, vamos tocar aqui. Is it any fun? I wanted it to be. Vamos mais adiante. Aqui na mesma, estamos no mesmo contexto. Ele está incentivando ela a tocar. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. No music. Oh, what? Because you already know it. It's already in your head and your fingers and your heart. You just don't trust yourself to know that. Ele está dizendo para ela que ela já conhece a música. Está dizendo, olha, toque de novo. Só que dessa vez sem partitura. Jogue fora a partitura. Tira o roteiro. Para tudo que você fez. Não precisa ficar decorando. Você já decorou, você já sabe. Você só não está confiando em você. É praticamente isso que ele está dizendo aqui. Ó. Tocar. No music. Oh, what? Because you already know it. It's already in your head and your fingers and your heart. You just don't trust yourself to know that. Já é uma fala um pouco longa. Vou mostrar para você aqui. E eu quero chamar sua atenção para a palavra do already. Esse already. Already significa já. Então ele fala algumas vezes isso aqui. Ó. 2 vezes. No music. Nenhuma música. Because. Porque. You already know it. Você já conhece ela. Esse it, no caso a música. Você já sabe. Você já... Know é o verbo saber ou conhecer. Então você sabe ela, a música. No music. Nenhuma música. Because you already know it. Porque você já conhece. Já sabe. It's already in your head. Ou seja, já está na sua cabeça. In your fingers. Seus dedos. Fingers. Dedos da mão. In your heart. E no seu coração. You just don't trust yourself. Você apenas não confia em você mesmo para saber isso. Ou seja, ela está com realmente uma baixa confiança. Não é problema técnico, não é treino, não é tempo. Ela se dedica àquilo, mas ela tem algo, parece que tem algo faltando dentro dela para fazer aquilo dar certo. E o professor reconhece isso e fala, esquece, não olha mais para a partitura musical, não se preocupe com nada, você já conhece, apenas confie em você mesmo. Praticamente dizendo, confia no seu taco, você vai conseguir fazer isso, apenas se divirta, você vai tocar. Então, deixa eu mostrar essa fala aqui, vamos ver se você acompanha ela. De novo, vai ter gente que não vai conseguir, depende do seu nível de inglês, se você reconhece essas palavras. Se você já reconhece, fica mais fácil. Mas eu vou tocar aqui, você tenta acompanhar o que está escrito com o áudio. No music. Oh, what? Because you already know it. It's already in your head and your fingers and your heart. You just don't trust yourself to know that. Pronto. E aqui eu vou pegar só alguns detalhes que eu vi. Um detalhe interessante é que fingers é dedo da mão. Finger
Eu vou escrever aqui. Que a gente pode errar e achar que, porque em inglês isso é diferente do português. No português a gente chama, seja o seu dedo da mão ou do pé, é tudo igual. Dedo de mão ou dedo do pé. Em inglês já não é assim. Se você se referir aos seus dedos da mão, você vai chamar de finger ou fingers. Mas se você falar dos seus dedos do pé, é toe ou toes. Toe ou toes. Então não precisa especificar se é da mão ou do pé. Basta saber essa diferença. Fingers para dedos da mão, toes para dedos do pé. Isso, agora vamos para frente. Na mesma cena, no mesmo contexto, vamos ver o que está acontecendo aqui. My hair? Why? My father always says that it reminds him of sunset. Play the sunset. Pronto, então aqui temos um diálogo onde o professor ele chega a questionar ela assim, ó, já que estou tirando você aqui do padrão, esquece a partitura, esquece a música, então vamos lá. O que é que você mais gosta de você mesma? Ele está tentando dar uma animada nela. Aí ela responde, my hair, ou seja, meu cabelo, my hair. E o professor então pergunta, why? Why? Por quê? Quer saber por quê? Aí ela vai dizer, olha, porque meu pai sempre diz que o cabelo, que no caso o meu cabelo, lembra ele o pôr do sol. Aí, porque ela é ruiva, tem um cabelo que, no caso, lembra o pôr do sol, como o pai disse para ela, e aí o professor vai dizer, toque o pôr do sol. Ou seja, tenha isso na cabeça, tenha uma coisa positiva, esteja bem consigo mesma antes de performar aí o seu trabalho. Comece a se animar, pense em alguma coisa boa antes de você tocar, para ver se porque isso vai afetar o jeito que ela toca. Então é isso que ele vai dizer para ela, tá tentando. E engraçado que ele está fazendo exatamente isso, está sendo além do professor, ele está realmente dando uma orientação, uma influência positiva na vida dela e não apenas empurrando conteúdo, jogando conteúdo para memorizar e passar numa prova. Então vamos ver aqui se você reconhece esse diálogo aqui. São 4 falas. Ela vai dizer meu cabelo, my hair. Depois ele vai dizer why. Depois ela vai falar que é o pai que fala que o cabelo lembra o pôr do sol. E ele vai dizer toque o pôr do sol. Vamos ver se em inglês você reconhece isso. E daqui a pouco, depois da fala, eu mostro por escrito. My hair? Why? My father always says that it reminds him of sunset. Play the sunset. Vamos ver agora como foi. Tá aqui, ó. Ela vai responder my hair, meu cabelo. Ele vai dizer então why, por quê. Depois ela vai dizer my father always says, meu pai, always significa sempre. My father, meu pai, always says, sempre diz, that it reminds, esse it está se referindo ao cabelo dela, ao cabelo ruivo dela, that it reminds him, lembra ele, of the sunset, do sunset, que é o que? Do sunset, que é pôr do sol. Aí então fica my father always says, meu pai sempre diz, that it reminds him, que meu cabelo lembra ele, of the sunset, do pôr do sol. Aí ele vai responder, não responder que não é uma pergunta, mas vai fazer um comentário, play the sunset, toque o pôr do sol. Vamos ver se você reconhece aqui então o áudio com o que está escrito. My hair? Why? My father always says that it reminds him of sunset. Play the sunset. Vou tocar isso aqui de novo. My hair? Why?
My father always says that it reminds him of a sunset. Play the sunset. Pronto, e um comentário que eu vou fazer aqui nessa parte é que sunset, como você vê aqui, né? Sunset está falando de pôr do sol. Agora, se você tiver esse set e colocar rise, deixa eu manter esse aqui. Sunset é pôr do sol. Agora um sun, aqui é rise, esse rise, no caso é o contrário. Se sunset é pôr do sol, o nascer do sol de manhã, quando o sol está nascendo, você vai dizer que é um sunrise, que rise é uma palavra que significa erguer, algo que está se erguendo. Algo que está, então, no caso, o sol nascendo, vai ser um sunrise. Rise. Sunset, sunrise. Agora vamos para frente. Uma outra parte aqui. Aí aqui ele já está fazendo o tal do marching bands. Ele está criando uma banda mesmo para tocar. Isso aqui é no fundo da tela, não sei se dá para você ver, uma arquibancada de futebol americano. Esse aqui é um gramado de futebol americano. E ele está aqui treinando, tentando ajudar o pessoal da música a entender, olha, você tem que se alinhar por aqui, fica aqui, para lá e para cá. E ele está tendo trabalho, você vê que ele está até um pouco frustrado no rosto dele. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Can you even up here? Like even this? Do you understand what I'm saying when I say even up? Line up. There you go. No fundo, até no finalzinho dessa fala, não sei se deu para perceber, então tá tendo um treino de futebol americano. Tem aquele professor, ele tá gritando com os jogadores de futebol americano. E aqui ele usa muito a expressão even up, even. Veja aqui, vou tocar mais uma vez antes de mostrar por escrito. Can you even up here? Like even this? Do you understand what I'm saying when I say even up? Line up. There you go. Aqui, ó. O que ele fala é isso aqui. Can you even up here? Even up. Even tem a ver com um alinhamento, com uma coisa reta, coisa assim. Se tiver, tipo assim, ó, minha mão direita tá aqui, a esquerda tá aqui, junta, alinha, fica tudo alinhado. Even tem a ver com isso, aí começar a igualar alguma coisa, fazer um alinhamento. Can you even up here? Like even this? Can you even up here? Dá para você igualar isso aqui, ficar no mesmo alinhamento? Eu não tenho uma tradução específica. De novo, isso aqui é even up, não é uma coisa que eu quero trazer uma palavra isolada e dizer para você, ó, é isso, even up é isso e acabou, e memorize, e decore isso. Não. Estou tentando botar uma imagem na sua cabeça. É um alinhamento, uma igualdade, é fazer coisas que estejam mais congruentes. Então, can you even up here? Você pode igualar isso aqui, pode alinhar isso aqui. Like even this, tipo, igualar isso. Do you understand? Porque você entende what I'm saying, o que eu estou dizendo. When I say, quando eu digo even up. Então, claramente, ele está tendo uma dificuldade aqui com o pessoal, que não está entendendo o que ele está pedindo. Por isso que ele está aqui. Do you understand what I'm saying when I say even up? Você entende o que eu estou dizendo quando eu digo even up, quando eu digo igual isso aqui? Line up, alinha. There you go, é isso aí. Ou seja, é isso aí, deu certo. Aí. Então, foi isso que ele quis dizer. Vamos ver se você consegue captar toda essa fala aqui com o áudio. Can you even up here? Like even this? Do you understand what I'm saying when I say even up? Line up. There you go. Tocar mais uma vez. Can you even up here? Like even this? Do you understand what I'm saying when I say even up? Line up. There you go. Pronto. E eu vou continuar falando sobre essa questão do even, porque ele vai além disso. Eu queria trazer essa imagem aqui que eu criei, para você saber que even é também usado para você dizer assim, olha, o que é os números. Aqui temos numbers. Números, eles podem ser even ou odd. Even é o quê? São números pares. Um número par vai ser even. Um número ímpar vai ser odd. Então, even, números como 2, 4, 6 e 8 são números even. E números que vão ser odd são 1, 3, 5,
7 e por aí vai. E essa aqui são pontinhos que eu estou mostrando exatamente essa ideia do even. Uma coisa que é even, ela não vai ser assim. Isso aqui não é even, não está even, porque tem um pontinho aqui, outro aqui, está tudo torto. Tudo errado aqui, assim, em termos de linha, né? Enquanto que do lado de cá está even. Isso está even, é quando tem essa linha reta aqui, do início ao fim tem uma linha. Isso é even. E a palavra odd, ela também tem uma ideia de algo estranho. Se tem algo esquisito ou estranho, você pode dizer isso é odd, ou it's odd, that's odd, estranho. Então você vê que odd é o contrário de even. Ele não está even, isso aqui está, digamos que está odd. Ninguém vai olhar para essa linha e chamar exatamente de odd. Aqui eu estou só dando um contraste entre os dois, dizendo que um é o contrário do outro, porque em números realmente é even ou odd. Isso aqui é só uma linha torta, não está certinho. Mas quando está certo, você vai dizer que é even. Está even, como está aqui mostrando. Que ainda aqui nessa cena, ainda nesse contexto do futebol americano e ele treinando a banda, vamos ver a fala aqui. What do you want me to do? Take his tests for him? No. Aí o que acontece é que o técnico ele tem um atleta que ele quer, que não está indo bem na escola, está mal nas notas, e nos Estados Unidos, para você participar de um time na escola, você precisa estar bem, tem um mínimo requerido nas suas notas, senão você não pode participar de uma competição esportiva. Então o professor está querendo fazer um acordo aqui, olha, por que você não pega um aluno que está tendo muita dificuldade, coloca na sua classe, se ele tiver uma nota boa na música, ele pode melhorar seu coeficiente geral, sua nota geral, para que ele possa participar de esportes. Aí ele vai fazer uma fala que é o seguinte, é exatamente essa que você vê aqui. What do you want me to do? Take his tests for him? No. What do you want me to do? Take his tests for him? Aí o professor diz no. O que ele está dizendo aqui? Vamos direto para a fala, você vê aqui o que é. What do you want me to do? Exatamente isso que ele falou, só que ele falou tão rápido que às vezes não dá nem para perceber que isso aqui acaba juntando e fica what do you want me to do? Viu como quase que engoliu isso aqui, esse do what do you want me to do? O que você quer, o verbo querer, de novo, é want. O que você quer, me, eu, to do, fazer. O que você quer que eu faça? Take his tests for him. E esse aqui é him, que é ele. Mas até isso, do jeito que é pronunciado, é de um jeito tão... Take his tests for him. Porque na prática, isso aqui é falado muito rápido. Então ele não vai parar e dizer assim, him. Você tem que acostumar seu ouvido para ouvir que na vida real vão ter falas que ele vai dizer assim, ó, take his tests for him. Parece mais for him. Então você tem que acostumar a entender isso. Veja aqui como tá. Acompanhe tudo aí. What do you want me to do? Take his tests for him? No. O professor no final diz um no, mas eu não acrescentei aqui, né? Mas você entende que é no, simplesmente um no bem simples. Aí então, veja de novo. Take his test for him. Preste bem atenção nesse finalzinho, como ele fala esse him aqui. Isso aqui isolado, você pronuncia como him. Mas aqui ele não fala him. Take his test for him. Fala mais um What do you want me to do? Take his tests for him? No. De novo. What do you want me to do? Take his tests for him? No. E caso você não saiba, ele, né, fazer os testes para ele, talvez você já conheça que ele é he. Mas vamos ver alguns casos que em vez de he, você vai usar o him. O jeito bom que eu tenho para entender isso aqui é que você veja he como ele, quando ele está praticando uma ação, quando ele está sendo ativo, ele faz isso, ele tá praticando tal coisa. E quando está sendo passivo, que é alguma coisa para ele, alguma coisa feita nele, algo passivo, aí acaba sendo him. E aí então aqui, por isso que aqui você não podia colocar take his test for he, não, é take his test for him, ou for him, como está aqui. Não pode ser he. E cada uma todos vão ter alguma. O I acaba se tornando me. O you acaba ficando you mesmo. He acaba indo para him. A she acaba indo para her. It acaba sendo it mesmo.
We acaba sendo us, you acaba sendo you, e they acaba sendo them. Caso você não saiba, é uma boa ideia ter isso em mente, saber que vai ser assim. Então, se aqui fosse take his tests for, digamos, for, para mim aqui, né? Então, não seria take his tests for I, é for me. Você não vai usar o I, no caso você usaria, deixa eu ver se eu ajeito aqui. Pronto, assim fica melhor. Aqui, ó. Não vai ser take his tests for him, vai acabar sendo him e não he. Se você quisesse dizer para ela, não seria for she, aqui você colocaria o for her. E por aí vai, são esses aqui. Uma outra ideia de você falar é exatamente isso. Você não... Por que existe isso? Seria mais fácil só usar o I. Usar esses daqui, né, que são mais simples de entender. O I, you, he, she, it, we, you, they. Mas pense assim, se eu disser para você... Eu não posso dizer para você... venha com eu. Fica estranho, né? Eu vou dizer, olha, vamos para tal lugar. Venha comigo. Faça isso para mim. Eu não digo faça isso para eu. É faça isso para mim. Então veja que em português você usa essas coisas diferentes, esses nomes diferentes aí. Existe um momento de dizer olha, eu fiz tal coisa. E tal coisa foi feita para mim. Então veja que eu e mim, né? Eu e comigo. Então existe essa diferença, você já usa naturalmente em português. Então você tem que começar a ser treinado a usar isso naturalmente em inglês. E aqui no caso é por isso que aqui você não vai dizer take his tests for he. É for him. E pronto, e é isso que eu queria mostrar e para reconhecer também, né, no ouvido. Mais para frente temos essa outra fala. Aqui eles têm um filho, esse menino aqui, ó. Só que ele nasceu surdo. Então ele tem esse problema aqui de audição que eles estão tentando ver como é que vão criar uma criança que não consegue ouvir. E aí eles vão para um especialista e começam a estudar a linguagem de sinal. E ela vai fazer uma fala aqui. Vamos ver. Well, not as long as it'll take the two of you. Certo, então o que ela vai dizer? Eles perguntam para ela quanto tempo demora para aprender. Quanto tempo essa criança que nasceu surda, que não está escutando nada, como é que vai ensinar? Será que vai demorar? Como é que vai ensinar uma criança surda uma linguagem de surdo? Aí eles perguntam e ela vai responder assim. Well, not as long as it'll take the two of you. Well, not as long as it'll take the two of you. Ela está dizendo que não vai demorar tanto para ensinar a criança do que para ensinar vocês, o pai e a mãe. Então ela está dizendo, vocês, pai e a mãe, vão demorar mais para entender essa linguagem de surdo do que a própria criança que é surda, porque a criança aprende mais rápido, mais fácil. Então, vamos ver a fala aqui por escrito. Well, not as long as, não tão longo tanto, it'll take the two of you. O que está dizendo aqui? Bem, interpretando vai ser simplesmente não vai demorar tanto quanto vai para vocês dois. Mas aqui, a ideia que você fala isso é usando esse as aqui. Ó. Bem, well, not, well, bem, not, não, as long as. Tem muito disso. Ó. Esse as que você está vendo aqui na tela é um sinal de igualdade, é uma linguagem de igualdade. Então, as, opa, deixa eu voltar aqui. As long, o tão longo quanto. Igual longo, igual a alguma coisa. Então, quando você quer expressar essa igualdade em inglês, você pode usar esse uso do as. As, alguma coisa, as. Tão longo tanto quanto vai levar para vocês dois. Então, as long as, tão longo quanto, it will take the two of you. Aqui esse it will, aqui esse it'll, o jeito que você pronuncia isso aqui é it'll, it will, it'll. Isso aqui é a junção disso aqui. Ó. Esse it'll é it mais o will. O will é o futuro. O will é como se fosse um irá. Irá, ele coloca alguma coisa no futuro. Então, it will. Ele irá. Ele o quê? A situação. A situação que está sendo falada em questão. Quanto tempo vai demorar para aprender? It, o tempo de demorar. It will, it'll, take, vai tomar os dois, the two of you, os dois de vocês dois no caso.
Então, bem, not as long as it will take the two of you. Bem, não tanto quanto vai levar para vocês dois. Ou seja, vai demorar para o menino aprender? Vai, mas não vai demorar tanto quanto, as long as, tão longo quanto, it will take, ele vai levar para vocês dois. Ou seja, vocês dois, pai e mãe, vão demorar mais do que ele para aprender isso. Então, eu sei que essa aqui é um pouco confusa. Isso aqui que a gente está beirando, você já está beirando o inglês mais avançado, que não dá para você pegar cada coisinha e exatamente ao pé da letra dizer isso é isso, isso é aquilo. É melhor você entender o todo. Entender que isso aqui é um sentido de igualdade, isso aqui está levando para o futuro. E isso aqui tudo não vai demorar tanto quanto vocês dois. Então, vamos ver se você reconhece no ouvido o que está na tela. Well, not as long as it'll take the two of you. De novo, vamos ver aqui. Well, not as long as it'll take the two of you. Pronto, vamos para frente. Vamos ver essa outra fala do professor com um aluno. He was never as smart as you are. He had to work real hard, even to graduate. Aí aqui está puxando uma coisa que eu mostrei agora há pouco do S, que é isso aqui. Ele está usando de novo. Veja que você pode usar para qualquer coisa que você queira mostrar igualdade. Ó. Então aqui eles estão indo para um aluno que morreu. Aí eles estão aqui e ele está tipo dando uma lição que esse aluno aqui é um pouco rebelde. Aí ele está tentando dizer para ele, olha, fulano de tal que morreu, ele não era tão smart. Smart é inteligente ou esperto. Ele não era tão esperto quanto você. E como é que você vai dizer isso? De novo, usando igualdade, o quê? As smart as. Tão esperto quanto você. As smart as you. Tão esperto quanto você. As significando igualdade. O igual esperto, igual você. As smart as. Tão smart quanto você. Então, he was never. Ele era nunca. Ele não era nunca. As smart as you are. Tão. Opa, deixa eu voltar. Ele não era nunca tão inteligente, esperto quanto você é. He had to work. Ele teve que trabalhar real hard. Que é o quê? Muito duro, difícil, muito trabalho. Real hard. Even to graduate. Até para se formar. Então, he was never as smart as you are. Ele nunca foi tão esperto quanto você é. He had to work real hard. Ele teve que trabalhar muito duro. Even to graduate. Até para se formar. Vamos ver se você pega isso aqui no ouvido. He was never as smart as you are. He had to work real hard, even to graduate. De novo, vou tocar isso aqui. He was never as smart as you are. He had to work real hard, even to graduate. Se você está tendo alguma dificuldade de reconhecer cada palavra, é normal, faz parte do... Depende do nível que você está, de quanta exposição você tem no inglês para começar a reconhecer no ouvido cada palavra. E quanto você conhece também de gramática, de conhecimento, porque aqui estamos falando de passado, mexe com o presente, então está tudo misturado aqui. Um conhecimento mesmo de vida real, né, do cotidiano. Agora vamos ver uma outra parte. People, please, if you could move on to the next item of the agenda, which is the senior class play. Now, Yes. De novo. people, please, if you could move on to the next item of the agenda, which is the senior class play. Now, Yes. Vamos ver aqui por escrito o que ele disse. People, please. Eles estão numa reunião. Ele agora é o novo diretor da escola. E aqui são professores. Uma reunião de professores aqui na escola. E ele está dizendo, people, please. Pessoal, por favor, move on to the next item of the agenda. Ele está querendo, vamos mover aí, vamos adiante, movendo adiante para o próximo item da agenda, which is the senior class play. Aí eu quero chamar a atenção de algumas coisas para isso aqui, duas coisas. No final da fala ele está dizendo aqui, né? O senior class play. Esse play você deve conhecer que é jogar, é o verbo jogar. Se você disser, eu jogo futebol, I play football, I play soccer, I play basketball, seja o que for. O play significa jogar.
também significa tocar instrumento. Se você toca violão, se você toca piano, teclado, seja o que você toca, você vai usar também esse verbo play. Então, play pode ser tanto jogar, como pode ser tocar um instrumento. E aqui você está vendo um outro jeito de como você pode usar play, que aqui play não está sendo um verbo. Play é uma coisa, um substantivo, que é o quê? Ele é uma peça teatral, uma apresentação dramática, uma peça teatral vai ser play. Uma play, você vai apresentar uma play, ou seja, uma peça da escola. Então, essa é uma outra função para a palavra play. Caso você não sabia, play pode ser peça também, uma peça que uma escola vai fazer, com atores dentro de um palco, então, uma peça teatral. E a outra coisa que eu quero que você preste atenção é o senior, é o uso dessa palavra senior class. O que é esse senior? Antes de eu lhe mostrar exatamente o que é, eu vou tocar essa fala para que você escute e veja ao mesmo tempo, se você acompanha com seus olhos, o que os seus ouvidos estão escutando. Vamos ver se você consegue. People, please, if you could move on to the next item of the agenda, which is the senior class play. Now, Vou tocar de novo. people, please, if you could move on to the next item of the agenda, which is the senior class play. Now, Aí o que é? Então, esse senior significa o último ano. Quando você está no ensino médio, que é um high school, o último ano é chamado de senior. Veja aqui na tela uma outra fala, onde o professor está falando para ela. Aqui eu já fui direto, porque o meu objetivo é mostrar exatamente o uso desse senior. Esse senior significa o último ano. Então, eles vão falar aqui, so you're a senior now. Então, você é um senior, ou senior, um último ano agora. You got any ideas? Você tem alguma ideia? Qualquer ideia. Esse any traz uma ideia de qualquer. You got any ideas? Você tem... Aqui é um jeito bem coloquial, que fala assim, esse got. You got any ideas about where, sobre onde, you're gonna go to college yet? Você vai para o college. College significa faculdade, universidade. A palavra college em inglês não tem o mesmo peso que tem em português. Que você diz college, você pensa em colégio. Colégio é uma coisa que você pensa ensino fundamental, ensino médio. Mas o peso de college, a palavra, ela traz um significado para o americano que é nível universitário. Não pode ser um college, nunca vai ser um ensino fundamental, um ensino médio. Você vê college, você pensa logo numa universidade. Então, aqui ele, professor, sabe que ela, aluna, está nesse nível, ela é um senior. Porque ela é senior, logo, ele está dizendo, ótimo, já está no último ano. E aí, tá com alguma ideia do que vai fazer na faculdade? O que, você vai pensar? Porque senior já está com a porta, já está na porta para sair da escola. Então, já tem que estar com alguma ideia de faculdade. É isso que ele está tentando dizer para ela. Então, vê que que eles não usam a palavra última. Ninguém fala, estou no último ano. Eles geralmente falam assim mesmo, senior. Então, vamos ver se você reconhece. Essa fala é bem rápida, mas vamos ver se você reconhece essa palavra aqui, senior, na fala dele. So, you're a senior now. You got any ideas about where you're going to go to college yet? Sei que se você não for um aluno avançado, acho que essa aqui ficou bem difícil para você reconhecer na velocidade que ele falou. Mas eu vou tocar de novo aqui, qualquer coisa. Desde se você pelo menos pega o senior. So, you're a senior now. You got any ideas about where you're going to go to college yet? Daqui até aqui ele até fala bem, né? Até o now. Daqui para frente ele fala bem rápido. Liga lá de novo. So, you're a senior now. You got any ideas about where you're going to go to college yet? Mas a fala toda é exatamente isso. Então você é uma senior agora. Tem alguma ideia, tem qualquer ideias sobre onde você irá, onde você vai para a universidade ainda, agora. Yet, esse yet ele é como se fosse um ainda, né? Se você já, you got any ideas yet? Tem alguma ideia já, ou ainda ou já. É porque é mais fácil você entender em inglês sem traduzir isso aqui, esse yet. Mas espero que você tenha pego esse senior aqui, então. E aqui tá como funciona. Um high school são 4 níveis. Então ninguém vai dizer estou no primeiro ano do ensino médio, estou no segundo ano. Lá o ensino médio nos Estados Unidos são 4 anos. É um high school, são 4 anos,
onde o primeiro ano é chamado de freshman, o segundo ano de sophomore, o terceiro ano de junior e o último ano, o quarto ano, de senior. E é assim que é feito o jeito de falar normalmente no cotidiano. Se você estiver no high school, você está em um desses 4 níveis aí. E aqui é uma outra coisa interessante, que é bem complicado de você traduzir isso em um filme. Então, deixa eu mostrar a fala aqui. Me. You? I minored in modern dance. He minored in modern dance, Gene. Vamos lá, o que está acontecendo é que esse cara aqui, o diretor, eu tenho que dar um contexto para poder chegar nos finalmente aqui. Ele quer cortar a peça. Aquela peça que eu mostrei agora há pouco, do Senior Class. Ele diz, vamos cortar essa peça, não vai ter, por causa de dinheiro, por causa de fundos da escola, ele está priorizando outras coisas, não vai dar para contratar isso, aquilo, certo? Aí, para não fazer isso, esse cara que você já viu em outra fala aqui que eu mostrei, o professor, tem aqui, coach, ele é o coach, o professor de educação física, de vários esportes, treinador de futebol americano. Ele está dizendo, não vamos fazer isso não. Eu é que vou ensinar, vou fazer o musical da escola, a peça aqui, ensinar os outros a dançar. É o que ele está dizendo. Aí o pessoal vai dar uma risada, né? Por isso que no início da fala ele vai dizer, me, esqueça, eu. Veja aqui, deixa eu tocar a fala de novo. Me. Opa, deixa eu... vamos botar de novo. Me. Aí você vê que tem umas risadas no fundo, porque ele está questionando, quem é que vai fazer isso? Aí o professor de futebol americano diz, me, eu. Aí risadas no fundo. Peraí, um professor de futebol americano vai ensinar a dançar? Aí depois tem uma fala aqui. You? You, você. I minored in modern dance. Aí aqui é a fala que pega. Isso aqui para botar, tem tanta coisa carregada nessa fala que para você botar numa legenda fica complicado. Essa é a parte que na hora da legenda, a legenda não vai ser fiel a tudo que ele quis dizer com essa fala. Porque ele diz bem assim, I minored, esse minor aqui, com ED no final, minored in modern dance. Aí depois ele fala, He minored in modern dance, Gene. ele completa, he minored in modern dance. O que significa isso? A fala está aqui, vamos lá. Foi exatamente tudo isso que foi falado aqui. Aí aqui está ele fazendo pose de dança para dizer que sabe dançar. E eu vou explicar aqui como foi isso aí. Então, ele, professor, vai dizer me. Aí esse aqui, que é o diretor da escola, vai dizer you. Aí depois ele vai e responde, o de educação física, o futebol americano. I minored in modern dance. Aí o professor aqui de música, o Mr. Holland, ele vai dizer he minored in modern dance. Aí a legenda, o que ela vai fazer? Ela vai colocar assim, ele se formou em dança moderna, que é isso que ele está dizendo. Eu acredito que o melhor jeito de botar é eu fiz uma formação, eu tenho um certificado, um diploma em dança moderna. Mas o que acontece é que ele está especificando que é o tal do minor, que é isso aqui, tá? Não fala minor, é minor. Quando as pessoas vão para uma faculdade americana, você está estudando, você tem um major. O nome que você tem é major. Se você é um aluno, qualquer curso aí, digamos que você está fazendo aí, você está estudando, bom, como o tema é música, digamos que você está estudando música. Então, se você é um aluno de música numa universidade, esse é o seu major. Então, o seu major é música. Então, você tem um major, você está se formando em música. Então, o seu major vai ser music. Seja qual é o nome do curso, bacharelado em música, o que for. Então, esse é o seu major. E você sai de lá formado em música. Só que uma coisa que tem nos Estados Unidos é uma opção que nem todo mundo faz, mas você pode pegar o que eles chamam de minor. O que é um minor? É como se fosse um mini curso de outra coisa. Não significa que você é formado. Digamos que você tem um major em música e aí você estuda muito, se interessada, por exemplo, a psicologia. Aí você, psychology.
Aí você tem um minor em psicologia. Só um exemplo aqui. Podia ser qualquer coisa. Mas você tem um interesse por psicologia. Então você diz, olha, a minha formação é de músico. Então o seu major é música. Você fez a tonelada de créditos na faculdade, seja lá quantos créditos você teve que fazer. Nos Estados Unidos, geralmente, porque é diferente do Brasil, né? Que acho que no Brasil são mais créditos. É diferente um pouco essa questão de créditos. Nos Estados Unidos, geralmente, são 120 créditos para se formar. Então, você, aluno de música, fez 120 créditos para se formar em música. Então, esse é o seu major. O seu major na faculdade é música. Quando você está na universidade, ninguém usa a palavra curso para perguntar: ei, qual é o seu curso? Isso não existe assim. Você não pode dizer a alguém qual é o seu curso. Você pergunta qual é o seu major. Aí o major da pessoa, no caso, que é música, music. E ela vai pegar cerca de 120 créditos para se formar nesse major. Mas por enquanto que ela está fazendo o seu principal estudo na música, pode ser que ela pegue algumas classes de psicologia, porque ela tem esse interesse secundário. Aí, se ela pegar créditos suficientes nessa área, ela recebe um certificado ou diploma, eu acho que é mais para certificado do que diploma, dizendo que ela tem uma formação pequena, um minor, em psicologia. Aí vai ser bem pequeno. Se você leva 120 créditos para se formar em um curso de música, por exemplo, digamos que o de psicologia, esse minor, depende de cada faculdade. Então eu vou dar só mais ou menos o que eu acredito que deve ser. Depende de uma para outra. Qualquer coisa entre 15 e 30, no máximo, nem vai ser 30. Eu vou chutar aqui um número entre 18 e 27, assim, dependendo da universidade. Algo mais ou menos assim, nesses termos aqui. Digamos que cerca de 20% do curso é mais ou menos isso, está dentro da média. Ou seja, você não faz nem metade do que seria um curso de psicologia. Você faz apenas cerca de 20 a 25% do que seria um curso de psicologia. E isso significa que você tem um minor em psicologia. Não significa que você é psicólogo, você não pode atuar na profissão, nada disso. Você apenas tem, a título de curiosidade, de interesse secundário, um minor naquilo. E podia ser qualquer coisa. Você poderia ter um major, vamos colocar alguma outra coisa. Vamos colocar aqui um major em biology. De repente você gosta dessa área de biologia. E agora você vai ter um minor em história, sei lá. Não significa que você vai dar aula de história como professor de história, mas você gosta tanto de história a ponto de que você tem um minor em história. Mas sua formação de verdade é em biologia. Então o que você bota no currículo, no caso, você poderia colocar assim, que tem um major nisso e completou um minor em psicologia. Isso serve para, digamos que, se você tem um desejo genuíno de conhecer aquilo, essa coisa secundária, então você estuda por gosto, porque quer. Ou também para embelezar o seu currículo, enriquecer aí o seu currículo, para que um futuro patrão olhe o seu currículo e diga: olha, ele fez um minor em uma coisa completamente diferente da dele. Então você pode fazer isso. Então no caso você poderia, como o professor lá, ele provavelmente fez algo voltado para esportes e depois, vou colocar assim em português, seria uma educação física. Imagine que o cara gosta tanto de esporte, gosta da educação física, aí ele se formou em educação física, mas ele gosta de dança e se formou em dança. Aí pronto, não se formou em dança, quer dizer, ele tem um minor em dança. Então consta que ele tem um conhecimento amplo nessa área, não quer dizer que ele pode atuar nessa área. Então você pode ter quantos minors você quiser. Você pode ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 minors, mas nenhum desses minors realmente serve como um curso superior de bacharelado, que seria o tal do major. Então existe uma diferença muito grande desse major para esse minor. E foi isso que ele quis fazer alusão quando ele estava dizendo aqui que
digamos que ele minorou, aqui sou eu inventando a palavra, ele minorou em dança moderna, ele tem um minor em dança moderna, ou seja, ele é formado com bacharelado em alguma coisa de faculdade, que é voltado para esporte, educação física, porém ele teve um interesse secundário em saber mais de música, tanto é que o minor, ele em termos de título, não tem importância nenhuma, tanto é que ninguém sabia. Eles até se espantaram, olha, não tinha nem reconhecimento, você... Na faculdade você fez dança? Foi, eu fiz um minor em dança porque se interessou. Mas isso não é algo que você vai ser reconhecido porque fez aquele minor. Então é uma coisa que, se você tem essa formação, por exemplo, um major em música e um minor em psicologia, apenas podemos dizer que você tem uma formação, que é o tal do major. E o minor fica ali escondido, não significa realmente que você se formou naquilo. Então, se você quiser se formar em outro curso, esse outro curso precisa se tornar um major também. Aí você tem 2 majors, 2 formações, 2 bacharelados. Você pode ter quantos minors quiser, que a somatória deles não vai te dar um major. E, completando isso aqui, a palavra curso, olha só que interessante. Um major é uma somatória de vários courses. Então, quando você faz uma matéria, digamos que um aluno de engenharia que faz, digamos que aqui, cálculo 1, aí ele vai fazer depois cálculo 2 e cálculo 3. Cada um desses cálculos é como se fosse um curso. Aí a junção de todos esses cursos que você faz, que em português você chamaria de matérias, a junção de todos esses cursos torna um major. Se você tiver todos os cursos daquela área que é requerido para um curso de engenharia, qualquer engenharia aí, por exemplo, a engenharia civil, que você tem que ter uma cálculo 1, 2, 3, aí tem que saber de outras coisas também voltado para engenharia, fazer estática, tem que fazer todos esses cursos, tem que fazer física, tudo isso. Quando você junta todos os cursos de uma engenharia civil, você tem um major. Mas se você juntar só alguns cursos, algumas matérias, isso no caso é um minor. É só um jeito de chamar diferente. Em português, o que eles chamam de major, você chama de curso. E o que em inglês, nos Estados Unidos, eles chamam de curso, você vai chamar de uma matéria. E por aí vai. É só um jeito diferente de pensar. Então veja que não tem como dar essa explicação toda que eu dei, não tem como colocar isso dentro de uma legenda. Então na hora, eu não lembro aqui, eu acho que eu assisti esse filme legendado em português. Eu sei que eu tenho ele em inglês, só em inglês, mas se eu vi ele em português, a legenda deve ter colocado o quê? Que ele se formou, tem um diploma, um certificado. Não interessa. O que interessa é entender tudo isso que eu expliquei aqui, para fazer sentido quando ele quis dizer I minored in modern dance. Quer dizer, eu não me formei, eu estudei e tenho só um certificadozinho de interesse nessa área. Então vamos ver se você acompanha isso aqui tudo. Me. You? I minored in modern dance. He minored in modern dance, Gene. Como tudo em inglês, quase tudo em inglês, você pode pegar. Essa palavra minor é como se fosse um certificado de um curso pequeno, né? E aí ele foi transformado em verbo, por isso que botamos o ED aqui, I minored, que seria como eu minorei. É como se você pegasse um certificado e disse, eu tenho um certificado em tal área. Eu me certifiquei. Eu tenho um diploma nessa área. Eu me diplomei. Que em inglês faz muito disso. Tem que se acostumar com esse jeito de falar inglês. Aqui mais pra frente. Please sit down. Rather stand, thanks. Aqui eu vou direto para a fala, que é só, eu queria chamar só a sua atenção nessa questão do rather. Porque isso aqui é a mesma coisa que prefer. Aqui ele já está bem mais velho, coisas foram acontecendo, o tempo foi passando e houve umas mudanças no orçamento da escola e infelizmente o diretor aqui da escola chamou para demitir ele. E aí ele chamou e disse assim, please sit down, sente-se. Aí ele já temendo isso, I'd rather stand, quer dizer o quê? I would, eu iria, rather. Esse rather poderia ser colocado aqui como prefer. Você usa muito para dizer, se eu prefiro uma coisa do que outra, eu não preciso dizer I prefer isso do que aquilo. Você pode usar muito esse rather.
Então aqui, ó, I'd rather stand. Stand é o quê? Levantar ou ficar em pé. Stand. I'd rather stand. Eu preferiria estar em pé. Esse I apóstrofo D é isso aqui, ó. É I would. A junção de I would vai ficar I'd. Aí você tem que estar com o ouvido bem treinado para identificar isso. I'd. Esse aqui fala, tá nem reconhecendo, meu. Cadê? I would, mesma coisa que I'd. I'd rather stand. Então veja se você reconhece esse I'd rather. Que essa é a principal parte que eu trouxe para você tentar reconhecer dessa pequena fala aqui, desse pequeno diálogo. Please, sit down. Rather stand, thanks. Please, sit down. Rather stand, thanks. Rather stand, thanks. Agora vamos mais para frente. Congratulations, Gene. You've been looking for a way to get rid of me for 30 years, and they finally gave you an excuse. Vamos direto para a fala aqui, que é um pouco extensa, e eu trouxe ela para chamar a atenção do final, desse excuse aqui. Porque muita gente sabe o que é esse excuse, mas você pensa em excuse como excuse me, o quê? Licença, me dê licença. Opa, excuse me, estou passando, excuse me. Então você usa muito isso como excuse me, excuse isso aí, me dê licença, deixa eu passar. Aqui ele está usando de uma outra forma. Vamos ver, vamos entender o que ele disse aqui. Congratulations, Gene. Parabéns, Gene. Esse Gene é o nome dele aqui. You've been looking for a way. Você tem procurado um jeito. Looking for é procurar. Então, you've been looking for a way. Você tem procurado um caminho, um jeito. To get rid of me. Para se livrar de mim for 30 years. Por 30 anos. Então ele está dizendo... Parabéns, Gene, você tem procurado um jeito de se livrar de mim por 30 anos. And they finally gave you an excuse. And they finally, e eles finalmente, gave you an excuse. Deram a você uma excuse. Você consegue, tem alguma coisa já soando na sua cabeça que combina bem com essa fala, que tem nexo aqui? Vê que licença não tem nexo aqui. O que vai ter? É desculpa. Então, nesse sentido aqui, dessa fala, o excuse fica melhor compreendido como uma desculpa. Olha, se você disser assim, se você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você está procrastinando, está tendo desculpas na sua vida, vou dar uma desculpa porque não faço isso ou aquilo. Isso aí, esse tipo de desculpa é excuse. Muita gente sabe que desculpa em inglês, se você quiser pedir desculpa, até quem não sabe inglês sabe que é sorry. Você já tem automático na sua cabeça que na hora de falar uma desculpa, você está dizendo sorry. Mas esse sorry está trazendo uma ideia de pedir desculpa por um erro para alguém. Nesse sentido aqui, não é desculpa de pedir por um erro. Eu não errei e estou aqui me pedindo desculpa, usando sorry. Aqui é uma desculpa no sentido de, vou arranjar uma desculpa para não fazer o que eu devia estar fazendo. Nesse sentido, é excuse. Então, se você tem uma desculpa para não fazer aquilo, tal coisa, você está buscando uma excuse. E é isso que ele está dizendo aqui. They finally, eles finalmente deram a você an excuse, uma desculpa. Você tentou se livrar de mim e finalmente te deram uma desculpa. Que é o quê? Orçamento, fundos para a escola. E aí ele vai falar que o jeito que ele vai dizer aqui é uma coisa não muito legal, que ele vai dizer, olha, a escola está passando por dificuldade e eu tenho que fazer cortes. Se eu tiver que escolher, basicamente, se eu tiver que escolher entre matemática e música, eu escolho matemática, que é mais importante que música. O jeito que ele enxerga as coisas é como umas matérias sendo mais importantes que outras. Então ele está dizendo que no nível de prioridade dele, você que faz música vai ser excluído, vai ser preterido a uma pessoa que está estudando matemática e números. E é isso que ele está dizendo e está demitindo ele. Professor, então vamos escutar a fala aqui do diretor para esse professor de música, Mr. Holland. Congratulations, Gene. Opa, desculpe, correção. Aqui é a fala do Mr. Holland, professor de música, para o diretor aqui, né? Congratulations, Gene.
You've been looking for a way to get rid of me for 30 years, and they finally gave you an excuse. De novo, vamos escutar. Congratulations, Gene. You've been looking for a way to get rid of me for 30 years, and they finally gave you an excuse. Isso. And they finally gave you an excuse. Vamos pra frente, e aqui já é ele, depois de ter sido demitido, né? Tá na escola, tá praticamente recolhendo as coisas dele, e tá conversando com um velho amigo dele, professor de futebol americano. Vamos ver o que ele vai dizer aqui sobre essa aposentadoria forçada dele, né? De sair da escola. I got dragged into this gig kicking and screaming, and now it's the only thing I want to do. And Vamos mostrar aqui por escrito. I got dragged into this gig. Drag, esse verbo aqui, drag, tem a ver com arrastar. Se você está indo para um lugar contra a sua vontade, você está sendo arrastado para aquele lugar, óbvio que não literalmente, mas ele está dizendo aqui, que no início do episódio, se você está assistindo aqui desde o início, lembra que ele estava dormindo, eram 6h45 da manhã, ele não queria ir trabalhar na escola. Ele via a escola como um fallback position, uma fallback, um lugar, um segundo plano. E aí, à medida que ele foi passando, tempo após tempo, tendo influência nos alunos, ele foi gostando e não queria mais sair de lá. Então ele acabou encontrando um propósito de vida em ser professor, não só dando conteúdo, mas influenciando jovens, influenciando alunos. Aí ele está dizendo isso, I got dragged, eu fui arrastado into this gig. E aqui eu quero selecionar aqui, destacar esse gig, esse G-I-G, gig, que essa palavra é o que você pode acrescentar aí no seu vocabulário se não souber. Isso aqui é um bico. Se você disser, tem um bico em tal coisa, é um gig. Você tem um gig. I got dragged into this gig. Eu fui arrastado dentro deste bico. I got dragged into this gig. Eu fui arrastado para dentro desse bico, que ele via como um bico. Kicking and screaming, chutando e gritando. And now it's the only thing I want to do. E agora é a única coisa que eu quero fazer. E aí, essa é a fala dele decepcionado, que ele queria continuar na escola. Então, espero que você tenha acrescentado no seu vocabulário, se você não sabia, que eu separei isso principalmente por causa desse gig, que muita gente não sabe que é bico. A palavra bico, se você não tem um emprego, está fazendo um bico, um trabalho temporário ali para ganhar um dinheiro, um gig, você está fazendo um gig, que é bico. Então vamos ver aqui se escutando a fala fica mais fácil para você reconhecer cada palavra dessa frase aqui. I got dragged into this gig kicking and screaming, and now it's the only thing I want to do. And de novo. I got dragged into this gig kicking and screaming, and now it's the only thing I want to do. And pronto, então foi isso aqui. E aí já no final do filme mesmo, apesar de toda essa decepção dele, porque ele não sabe o impacto forte que a vida dele teve através desses 30 anos ensinando na escola, porque ele foi mandado embora por uma pessoa que estava numa posição alta, uma pessoa de poder, uma pessoa que é um diretor, que toma as decisões e que realmente você vai ver no filme que é uma pessoa que não gosta dele, não fica assim à distância, não é uma pessoa que é muito amigo dele. Porém, apesar dele ter sido demitido dessa escola que ele trabalhou praticamente a vida toda, dedicou 30 anos da vida ali, ele causou um impacto muito forte na vida dos alunos, que depois de muitos anos fizeram uma homenagem a ele. Aqui nesse final que você está vendo, aqui é um auditório da escola, aqui é o amigo dele, aqui é o professor, Mr. Holland, aqui é o amigo dele, de professor de futebol americano da escola. E aqui, você lembra de uma menina ruiva que tinha muita baixa estima e estava muito para baixo na vida, não sabia tocar, queria desistir da música? É ela que vem, depois de muitos anos vindo reconhecer ele, ela se tornou uma mulher diferente, muito confiante e de posições altas. Ela se tornou a governadora do estado. Ela é a atual governadora do estado que eles moram. E aqui o filme foi feito em, se não me engano, tenho quase certeza que foi no estado do Oregon. Oregon, que fica no Pacífico. Fica a Califórnia, em cima da Califórnia fica o Oregon. Então, ela aqui eu não estou dizendo, aqui não é uma história verídica, não, pelo menos até onde eu saiba, isso aqui não é uma história real. Mas ela, que foi uma criança
de baixa estima, baixa autoestima, não acreditava muito nela, acabou crescendo e alcançando uma posição alta, porque para ser governador de um estado, então posição é alguém que conquistou muita coisa. Então é isso aqui que ela veio só para homenagear ele, o professor dele. Então vamos ver aqui, vamos escutar uma fala aqui. Ladies and gentlemen, may I present our governor and Kennedy High School alumnus, the most honorable Gertrude Lang. Eu vou até mostrar aqui exatamente a fala como foi. Tá todo mundo sentado, ela foi a última a chegar, porque ela provavelmente teve um compromisso, uma pessoa que trabalha com política, que está servindo ao público, que tá, e ainda mais num cargo de governador, é uma pessoa muito ocupada, então não conseguiu chegar no horário. Então alguém apresentou no microfone, aqui é a esposa do Mr. Holland, que vai dizer exatamente no microfone essa fala que vocês estão vendo aqui. Ladies and gentlemen, que é o quê? Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, may I present, posso eu apresentar nossa governadora e Kennedy High School é ensino médio, Kennedy é a escola, é o nome da escola, Kennedy High School alumnus. Esse alumnus significa alguém que é formado naquela escola. Então, uma Kennedy High School alumnus, alguém que se formou nessa escola, the most honorable, a mais honorável, Gertrude, é o nome dela, Lang, sobrenome, Gertrude Lang. Então foi isso que aconteceu, e dá até para escutar uns aplausos no final da fala. Ladies and gentlemen, may I present our governor and Kennedy High School alumnus, the most honorable Gertrude Lang. Talvez a palavra mais difícil fique aqui, nesse alumnus, que não é muito conhecido de quem está começando no inglês, pode não saber exatamente isso aqui. Vou tocar mais uma vez, vamos ver, espero que você consiga acompanhar aqui esse Ladies and gentlemen, may I present our governor and Kennedy High School alumnus, the most honorable Gertrude Lang. Gertrude, né? Gertrude Lang. Ladies and gentlemen, may I present our governor and Kennedy High School alumnus, the most honorable Gertrude Lang. E já estamos quase terminando. Aqui ela vai fazer, e aqui já é a última cena mesmo, ela vai fazer um discurso realmente homenageando ele. Vamos ver o que ela fala aqui. Principal Walters, I'd like you to know, yes, I brought a note from my mother. Primeiro, faz uma piadinha aqui, né? Mostrar exatamente o que ela disse. Principal Walters, I'd like you to know, eu gostaria, esse I'd de novo, é I would, eu iria, like, gostar, I'd like, eu gostaria, you to know, que você soubesse, yes, I brought a note, okay, eu trouxe um note, uma notificação, um bilhete da minha mãe, porque ela chegou atrasada, então tá fazendo piada com aquele, o Gene Walters, que é o principal, que é o diretor da escola. Então, isso aqui é outra coisa interessante, pra você saber. Diretor da escola, de uma escola de high school, você não vai chamar ele de director, não é? Você podia cair nesse erro, né, de querer dizer, diretor, como é diretor em inglês? Depende. Se você bota director, assim, você vai estar falando que o que mais vem na minha cabeça quando eu vejo um director, assim, é diretor de cinema, diretor de um filme, algum director. Agora, quando você fala diretor de uma escola, você vai colocar essa palavra aqui, um principal, que escreve igualzinho a palavra principal em português. Mas é assim, um principal é um diretor. São palavras diferentes. E por algum motivo, eu já tentei me perguntar, mas tem coisas que não é bom não questionar. Por que não é director? Não sei. Só sei que diretor em escola em inglês vai ser principal e não é director. Então, Principal Walters, diretor Walters. I'd like you to know, eu gostaria que você soubesse. Yes, I brought a note. Sim, eu trouxe um bilhete. From my mother, da minha mãe. Vamos ver se você reconhece isso aí. Principal Walters, I'd like you to know, yes, I brought a note from my mother. E aí o pessoal ri no fundo, dá para escutar uma risada. Principal Walters, I'd like you to know, yes, I brought a note from my mother.
E aqui, então, ela vai homenagear, vai dizer, falar uma coisa muito legal para ele. Eu vou mostrar por escrito, mas só tocar uma vez sem legenda para ver se você reconhece alguma coisa. Look around you. There is not a life in this room that you have not touched. And each one of us is a better person because of you. É um filme muito bom, até um final bem comovente mesmo, de alguém que dedicou sua vida inteira a ensinar na profissão de ser professor e que recebe um reconhecimento. Ela está praticamente dizendo, você não ficou famoso pelo mundo, não ficou rico como você queria, não foi aquele reconhecimento mundial e tudo. Você não é mais famoso longe dessas dependências da nossa escola e da nossa comunidade, mas aqui dentro você é muito querido. Por isso que você escuta os aplausos no final da fala dela. Que a fala dela foi essa: Look around you. Olhe ao seu redor, nesse auditório cheio de pessoas. There is not a life. There is, tem a ver com existir. There is not, não existe uma vida in this room, neste ambiente, quarto, auditório, no caso do room, nesse espaço aqui todo. There is not a life in this room. Não existe uma vida nesse quarto, nesse espaço. That you have not touched. That you have not, que você não tenha touched, tocado. Não existe uma vida nesse lugar que você não tenha tocado. And each of us, e cada um de nós, is a better person, é uma pessoa melhor because of you, por causa de você. Look around you, olhe ao seu redor. There is not a life in this room, não tem uma vida nesse lugar, nesse espaço, quarto, that you have not touched, que você não tenha tocado. And each of us is a better person, e cada um de nós é uma pessoa melhor because of you. É isso que ela fala, homenageia ele, tem um final que ele toca música e tal, e por aí vai, e o filme termina aí. Mas vamos ver se você reconhece aí essa fala que eu expliquei com o áudio original aqui, né? Look around you. There is not a life in this room that you have not touched. And each one of us is a better person because of you. Mais uma vez, vamos tocar aqui. Look around you. There is not a life in this room that you have not touched. And each one of us is a better person because of you. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Não, era só isso mesmo. Então pronto, então encerra aqui, encerramos esse episódio aqui, trouxe tudo que eu achei muito bom, que você precisaria extrair desse filme, tudo que fosse relevante de inglês, de cultura americana, que você pudesse melhorar seu inglês, ouvir melhor, entender de cultura americana, entender dos termos e das expressões. Lembra de curtir isso aqui, faz um comentário, me diga aí se você gostou, se está interessante isso, se tem alguma observação do que ficou bom, do que podia melhorar, do que você quer que eu fale próxima vez, que eu vou continuar fazendo sobre filmes. Então compartilhe com outras pessoas também, que quanto mais crescer, mais coisa eu vou fazer. E eu vou continuar e a gente se vê no próximo filme que eu vou extrair para vocês aqui em um outro episódio. Então, até mais!